Esse é o Ancapso e nós vamos falar sobre mais um capítulo da novela Elon Musk e Alexandre de Moraes. O Elon Musk agora falou no Twitter abertamente que, olha só, o de Moraes absolutamente interferiu com as eleições no Brasil, né? E aí ele está linkando um texto do Michel Schellenberger que é bem interessante aqui. Eu vou explicar para vocês que coisa curiosa que é esse texto. Realmente tem algumas coisas estranhas aqui, né? Olha o que eu falo para vocês esse tempo todo. Ficou o pessoal todo focado em urna eletrônica, não porque urna eletrônica é isso, urna eletrônica é aquilo e coisa e tal. O que o pessoal está dizendo aqui não tem nada a ver com urna eletrônica. Está dizendo que o Alexandre de Moraes interferiu na eleição brasileira pela censura de um lado só da coisa e seguiu procedimentos definidos pelo FBI e pelo um tal de Election Integrity Partnership, que é uma ONG lá feita em Oxford, na Inglaterra, eu não sei o que é lá, para visar, para garantir a segurança nas eleições e coisa e tal. É lógico, quando eles fazem isso, é para fraudar as eleições para o lado correto, né? E é essa que é o grosso da acusação aqui. Vou falar sobre essa acusação aqui do Michael Schellenberger e sobre alguns desdobramentos dessa história. Essa notícia foi sugerida por outras pessoas, não mexa com alguém capaz de fazer foguete da ré, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, grande coisa que o Elon Musk não quis nem saber, meu amigo. O Elon Musk não tem preocupação. Eu teria coragem de falar isso aqui, eu teria dificuldade de falar isso daqui, porque, né, eu não gosto, não quero ser preso à toa, né? Aqui, ó. Mas a minha impressão é que ele tá certo, tá? O Alexandre de Moraes absolutamente interferiu com as eleições brasileiras. Interferiu manipulando o algoritmo na urna e não sei o que lá. Não, isso seria a forma mais complicada de fazer a coisa. Ele interferiu da forma mais simples. Ele foi lá e botou o dedo na balança da eleição. Ele censurou de um lado, não censurou do outro, né? E esse foi um ponto que eu sempre levantei, que eu sempre falei, olha só, isso é preocupante, né? E fica o pessoal bolsonarista aí, ou uma parte dessas pessoas, não todas, evidentemente, falando, não, que urna eletrônica, cadê o código-fonte, não sei o que é lá, eu já expliquei porque é uma besteira isso. Código-fonte está lá no TSE, é só você se inscrever lá que você vê o código-fonte inteiro. Esse pessoal fica falando isso, não, que quer o código-fonte. Vai lá no TSE, cara, tá lá o código-fonte, é só você se inscrever lá que você vê o código-fonte inteirinho, não tem nada escondido de você lá. Mas aí é aquele negócio, né? A pessoa que fala tipicamente não sabe nada de programação, e se souber alguma coisa de programação, não sabe também como fazer inspeção de código e coisa e tal. Enfim. Mas no final das contas, o problema é esse, isso distrai a coisa do problema central, né? Como é que esse pessoal efetivamente distorce eleições? E aí que eu falo que é isso. Se talvez o pessoal não tivesse ficado tão focado em urna eletrônica, urna eletrônica, urna eletrônica, teria olhado para o entorno da coisa e tem medidas que poderiam ter sido tomadas nesse sentido, né? E, bom, vamos entender o que ele está falando aqui, né? Coisa dele é muito grande, e ele fala aqui justamente é uma thread grande, uma parte é paga. Eu acabei até assinando a coisa dele aqui, 40 prata por mês, para poder ler a thread inteira aqui. Eu não posso mostrar a thread inteira para vocês, porque eu não sei como é que é o contrato aqui de confidencialidade, né? Uma vez que eu paguei para ter acesso a essa informação, eu não vou mostrar a thread dele toda aqui, mas eu vou falar para vocês, porque eu aprendi, então agora eu posso falar, né? Então eu vou falar parte dela, mas tem muita coisa aqui, são 3 posts grandes aqui com um monte de informação. Esse primeiro aqui é a parte aberta, ele fala que anos de planejamento militar americano e inglês estão por trás da censura brasileira, segundo sugere evidências, né? E serviço secreto, unidades de espionagem especializadas e ban permanente em populistas foram táticas desenvolvidas por operativos do governo americano e inglês, né? Então, ele fala aqui sobre o Comitê Judiciário lá do Congresso americano, que liberou 500 páginas de informação confidencial sobre o Twitter e coisa e tal, sobre as ordens do STF sobre o Twitter. Aliás, diga-se de passagem, o Barroso já falou que não tem problema não, que isso daí é problema americano, a gente não vai se envolver nisso não. É lógico, eles não têm o que fazer, né? Fazer o quê? Vão falar, não, estou brigado, eu vou mandar a PF lá no Congresso americano, prestar conta, tirar o celular de todo mundo do Congresso americano. Não tem como fazer isso, né?
Coitada da Polícia Federal brasileira. Mas enfim, esse documento, né, obtido através de uma petição contra o Twitter, e aí mostra que foram bans permanentes sobre 150 oficiais eleitos, 150 deputados e senadores, jornalistas e mais um monte de coisa. E aí o que eles falam, além disso, conta alguns casos aqui, fala o caso do Marcel Van Hatten, que foi suspenso, né, foi banido, segundo a ordem do juiz, dizendo que ele estava atacando as eleições brasileiras, atacando a urna eletrônica, mas na verdade o post dele falava sobre uma crítica à questão trabalhista, ou seja, não tinha nada a ver com urna eletrônica, só que eles tiraram ele de qualquer jeito porque ele era favorável ao Bolsonaro, né? Então, ou seja, um absurdo, mostra claramente que foi uma ação direcionada contra pessoas que apoiavam o Bolsonaro. Sempre que possível, se eles achavam algum post que eles podiam dizer que era um ataque à democracia, ou não sei o que lá, eles usavam aquilo para censurar a pessoa. Mas se não tivesse isso, eles achavam alguma outra coisa ou inventavam, como foi o caso do Van Hatten, para censurar a pessoa na época da eleição, né? Aí ele fala aqui, ó, em muitas maneiras, a forma de censura no Brasil é única ao Brasil, né? O complexo de censura brasileiro está localizado no judiciário e não no executivo, como está acontecendo na Europa, na Comissão Europeia e nos Estados Unidos, no Departamento de Defesa, no Departamento de Segurança Interna e em outros lugares, em outras agências, né? Ou seja, o que ele está falando que a diferença lá fora e aqui no Brasil é que aqui no Brasil isso aconteceu no judiciário, enquanto lá fora foi no executivo, né? É assim que é nos Estados Unidos e é assim que é na Europa. Por que essa diferença? Eu explico para vocês. É porque a esquerda aqui no Brasil estava totalmente destruída, né? A única coisa que sobrou da esquerda aqui no Brasil, o Brasil não elegia mais nem deputado esquerdista, quase pouquíssimos deputados da esquerda eleitos, prefeitos foram poucos, governadores não foi nenhum do PT, alguns de esquerda, mas nenhum do PT. Ou seja, a esquerda aqui no Brasil, com a tragédia do governo Lula, do governo Dilma, não conseguia eleger mais ninguém. Aí, resultado, a única coisa que sobrou da esquerda aqui no Brasil era a Suprema Corte, era o STF. E por isso que ele tomou para si esse papel, né? Lá nos Estados Unidos, é verdade, o Trump surpreendeu os democratas, né? E realmente teve um protagonismo muito grande, ganhou muito bem a eleição de 2016. Mas em momento algum, os democratas estavam mortos lá nos Estados Unidos. Eles ainda tinham vários estados, Nova York, Califórnia, vários estados grandes ainda eram democratas, lá existe um equilíbrio muito grande. Então o executivo, a esquerda lá ainda tem um poder muito grande, né? Ainda tinha um poder muito grande, continua tendo agora, elegeu o Biden, coisa e tal, né? Continua a decadência, tá? Da mesma forma que aqui no Brasil, continua a decadência da esquerda americana, mas eles ainda têm força lá. Na Europa, a mesma coisa, né? Agora está crescendo muito o pessoal mais à direita lá na Europa, mas o grosso do sistema eleitoral lá, o grosso do sistema político europeu ainda é de esquerda, então esse pessoal ainda tem força. Então, nos países que a esquerda tem força ainda, eles têm usado isso para contrabalançar a coisa da direita, né? Talvez por isso que o STF está tão implicado com a Lava Jato. Por quê? Porque, em última análise, foi a Lava Jato que minou a esquerda aqui no Brasil mais do que o normal, né? A esquerda já estava caindo no mundo todo, mas aqui no Brasil a queda da esquerda foi mais rápida, teve o impeachment da Dilma, teve a queda, a prisão do Lula e coisa e tal por conta da Lava Jato. E aí, quando o pessoal da esquerda resolveu reagir, viu que não tinha como reagir, a única coisa que sobrou para eles foi o STF, e daí que o STF entrou em campo e fez a mágica acontecer, né? Desfez a Lava Jato inteira, reabilitou o Lula para concorrer, e não sei o que lá, teve que desfazer um monte de coisa. Isso foi a visão que esse pessoal tem, né? Então, mas eles falam aqui que, embora tenha essa diferença na questão do processo de censura, em outras maneiras, a censura no Brasil reflete o que tem de mais avançado no complexo industrial de censura criado pelos Estados Unidos e pela Inglaterra, por oficiais do governo americano e inglês, né? E particularmente aqueles trabalhando com as agências militares de inteligência. Então, ele fez um trabalho aqui grande, de novo, eu não vou poder falar tudo que ele falou aqui, porque, né, é conteúdo pago, mas eu vou dar para vocês algumas ideias bacanas, que foi o seguinte: eles mostram, por exemplo, essa parceria aqui do FBI, isso aqui foi em 2022, aqui, ó. Na verdade foi em 2018, atualizado em 2022. Em 2022 eles alteraram alguma coisa aqui, eu fico até curioso de ver o que foi alterado aqui
em 2022, né? Não dá para ver aqui a atualização em 2022, porque repara que eles atualizaram em 11 de agosto de 2022, né? O que será que eles mudaram nessa matéria aqui? Enfim, repara que o FBI expôs ao TSE a sua experiência no combate a fake news, né? Então, lá em 2018, a gente está falando da eleição do Bolsonaro, eles já tinham preocupação com fake news e coisa e tal, e o FBI esteve aqui no Brasil ajudando o TSE, tá? O senhor Fux aqui, que era o presidente do TSE na época, e um mané aqui do FBI, que eu não sei quem é, deve ter o nome dele aqui, Howard Marshall, é o diretor da divisão de crimes cibernéticos do FBI, que esteve aqui no Brasil e deu algumas ideias aqui para o TSE sobre como fazer isso, né? E basicamente essas ideias giravam em torno do programa Election Integrity Partnership, que justamente foi fundado em 2020, então eleição do Biden, como uma coalizão não partizã para a comunidade de pesquisa, oficiais eleitorais, agências do governo, sociedade civil, mídia, né, plataformas de mídia e outros que defendem as eleições contra aqueles que querem diminuir essa eleição, explorando fraquezas no ambiente online, né? Então, aqui, o nosso trabalho levou em 2022 ao Observatório da Internet de Stanford e à Universidade de Washington para propostas para justamente você evitar o ataque ao processo democrático, tentativas de dificultar a votação. Olha que coisa curiosa, né? Como que foi lá nos Estados Unidos, como é que os democratas conseguiram ganhar lá nos Estados Unidos em 2020, né? Houve um excesso de votos pelos Correios, né? E aí, como é que eles chamam isso lá, né? Eles dizem que é tentativa de suprimir votos. Quando o pessoal fala que voto pelo correio tem que ter com a assinatura certinha, não pode aceitar voto pelos correios de qualquer pessoa, a pessoa tem que se inscrever antes, essas coisas todas que o pessoal que apoia o Trump lá passou a defender, é conhecido lá nos Estados Unidos como tentativa de suprimir os votos. Alguma coisa similar com as operações da Polícia Rodoviária Federal aqui no Brasil, que sempre existiram. Toda eleição a Polícia Rodoviária Federal faz operações, porque é proibido pela lei eleitoral brasileira você transportar eleitor, mas aí nessa eleição, nessa última, não pode proibir, é proibido proibir. Tem que... mas a lei fala que não pode transportar eleitor. Não, mas mudou a lei agora, o Alexandre de Moraes, sem precisar do Congresso nem nada, ele mudou a lei e pode transportar eleitor, né? Uma coisa complicada, no final das contas, mais uma coisa complicada. E o pior, o diretor da Polícia Rodoviária Federal responde por isso até hoje, como se ele estivesse fazendo errado, né? Da mesma forma lá nos Estados Unidos, eles não chamam isso de você validar ou garantir que só quem tem o direito a voto que está votando mesmo. Não, é supressão de votos, está impedindo as pessoas de votar. Participação reduzida, votação confusa, delegitimação de eleições, de resultado de eleição sem evidência, ou seja, criticar a eleição sem evidência, não pode. Isso é um absurdo, né? Enfim, então é essa parceria aqui desses dois institutos que justamente gerou esse site aqui. Não tem muita coisa aqui no site não, tá? De vez em quando eles têm algumas coisas que eles falam aqui teorias da conspiração e coisa e tal, mas isso daqui tipicamente é ataque à direita. É um grupo de esquerda que quer impedir o crescimento da direita. E só isso, nada além disso, né? Não tem embora eles se revestam aqui de uma certa academicidade, né? Eu não preciso nem explicar para vocês que as universidades estão cheias de esquerdistas, né? Então, no final das contas, isso aqui não quer dizer nada, né? Enfim, segundo ele está dizendo, é o programa deste pessoal aqui que o TSE está implementando lá no CIED, né? E o que é esse programa aqui? Fala justamente de centros de monitoração da internet, inclusive com equipes de espionagem, né? Ou seja, olha que coisa, por exemplo, o TSE ele pode monitorar as redes sociais para saber o que se fala do TSE. Isso, aliás, várias empresas fazem, né? Sei lá, Bradesco. No Bradesco tem lá uma equipe de monitoração para saber se estão falando bem, estão falando mal do Bradesco. Se estiverem falando alguma coisa, uma crítica muito séria, o pessoal entra em campo para justificar e coisa e tal, né? Então, isso não é proibido, nem é uma violação de lei nenhuma. O TSE pode ter uma coisa dessa. Só que ele vai muito além disso. Por quê? Porque quando ele pega essas informações, ao invés
de como faz o Bradesco, como faz uma empresa privada qualquer, responder a coisa, né? Falar, não, contra-argumentar, dizer que aquilo é fake news, não, eles querem censurar, eles vão atuar na censura daquilo ali, no impedimento daquela pessoa falar, né? E, inevitavelmente, você tem uma distorção nisso daí. Tende para um lado, né? O que ele fala aqui é que, na verdade, são três pernas que ele fala. Essa equipe de monitoramento e coletar dados e censura, o uso de influenciadores para fazer mudar a opinião das pessoas. Aí a referência clara que aparece é o Felipe Neto. O Felipe Neto, de fato, foi colocado nesse negócio como grande influenciador a favor do governo e não sei o que lá, né, falando contra o Bolsonaro, contra a direita, a favor do Lula e não sei o que lá. A Mind8, certamente, não sei se a Mind8 chegou a operar em 2022 ou se for só depois disso, mas está de acordo também com a proposta dessa EIP aqui. Então, é uso de influenciadores, uso de pressão de boicote contra empresas. Olha o Sleep Giants aí, eles propõem exatamente isso como os três pontos que eles falam que é para suprimir desinformação. Olha se não é as três coisas que o governo tem usado. Exatamente. Censurar as pessoas, que é um absurdo. Questão de influenciadores falando, pregando mentira, mentindo para ajudar o governo. E campanhas de boicote com empresas. Vocês sabem, eu já falei para vocês, que esse negócio de campanha de boicote, eu acho que isso aí não é um problema. Isso é até uma ideia libertária. E também os influenciadores falando coisas a favor do governo, não vejo problema também. É direito deles falarem o que quiserem. O que você pode considerar que é um erro é o TSE se meter nisso, porque o TSE deveria ser isento. O TSE é o cara que faz a eleição. Ele não deveria estar favorecendo um lado, ou ajudando um lado, prejudicando o outro, não deveria estar fazendo isso. Ele deveria estar quieto no lado dele, sendo isento aí nessa história, né? Então, são esses três grandes eixos que essa proposta aqui faz, e é exatamente o que o governo brasileiro tem feito, né? Enfim, eles falam desse gráfico aqui que eles usam, mas isso daqui é só um software para você avaliar a presença da sua empresa na internet. Então, não faz sentido. Isso aqui não é ilegal. Isso aqui não invade privacidade de ninguém. Ele só faz aquele levantamento da internet para saber se estão falando bem, falando mal e coisa e tal, quem está falando a favor, quem está falando contra, as ligações. Como eu falei, isso é muito útil, isso é usado por empresas no Brasil, empresas, entidades, todo mundo usa, justamente para você saber, né, como é que você está sendo visto na rede social e tentar melhorar isso, né? O problema não é isso daqui, o problema é o que você faz a partir disso daqui, que eram aquelas três coisas que ele menciona de ação do governo americano, do governo brasileiro, né? E lógico, todo o conteúdo que ele fala aqui, não só aqui quanto na continuidade disso daqui, é justamente sobre a preocupação original do Elon Musk. O Elon Musk não está assim tão preocupado, ele está preocupado com o Brasil, evidentemente, né? Ele fala que o Brasil é um caso particularmente ruim dessa história, mas serve como um alerta para os Estados Unidos e para a Europa, que estão seguindo essa mesma linha de raciocínio, exatamente por influência do FBI, por influência desse EIP aqui, justamente estão seguindo esse mesmo caminho de censura de lá, que em última análise é botar o dedo na balança, né? E a origem dessa frase aqui do Elon Musk, que o Alexandre de Moraes interferiu na eleição brasileira, é justamente essa. A censura foi para um lado só. Só teve censura de um lado, não teve censura do outro lado. Então é estranho mesmo, a impressão que dá é que realmente, né, foi aquilo que ele tinha falado antes, o Alexandre de Moraes botou o dedão na balança lá. Pô, botar o dedão na balança, meu amigo, isso aí invalida uma eleição, né? Isso tem potencial. Vai acontecer? Vão invalidar a eleição? É óbvio que não, né? Mas que ficou essa imagem, essa impressão ficou com esse material que foi liberado. Aliás, é muito engraçado, né? Porque os esquerdistas estão jogando a seguinte fake news aí no Twitter, né? Não porque o pessoal bolsonarista mandou publicar as decisões do STF, o que se viu ali foram todos os crimes bolsonaristas. Não, meu amigo, não tem nenhum crime ali. Só tem as ordens de censura do STF lá, não tem nenhum crime descrito ali, só as ordens de censura mesmo, né? Esse pessoal tá desesperado, não sabe que perderam o controle, estão desesperados, perderam o controle da narrativa. Aliás, quem perdeu o controle da narrativa também foi o Cogos, né? O Cogos está dizendo aqui, ó, não esqueçam que o gordão Ucrânia, que se diz libertário, é muito engraçado o Cogos falar isso, mas defendeu o change de censures nesse caso aqui. Eu nunca defendi a censura do TSE. O meu ponto sempre foi, e continua sendo, e continuo dizendo isso,
que o pessoal dá muita importância para a urna eletrônica, fica focado nesse negócio de urna eletrônica, e a urna eletrônica, não tem evidência nenhuma de fraude, e 2, mesmo que tivesse, não tem como provar. Então, é um caminho é um buraco sem volta, né? E depois também, 3, é estrategicamente ruim quando você desconfia da urna eletrônica. O que você está falando para o seu eleitor? Não adianta ir votar, porque se você for votar, o seu voto não vai ser contado mesmo. Então, e aí o seu eleitor, meu amigo, vai chegar no dia lá e não vai votar. Lembra, eu sei, você que está assistindo o meu vídeo aqui, você é um cara consciente, você sabe que mesmo que você não acredite na urna eletrônica, você vai votar no dia, você vai. Mas lembra, o pessoal que vota em Bolsonaro não é apenas pessoas que estão acompanhando política e coisa e tal, né? Tem um pessoal também que gosta do Bolsonaro, acha legal, mas também não acompanha tanto assim. E aí quando o Bolsonaro fala, aquele negócio lá, aquela caixinha mágica que você vai lá, digita o número e eles escolhem o que você votou, então não vou votar, pô. Né? O cara não tá tão interessado assim. É o que eu falo para vocês, síndrome do perdedor, isso é descrito em literatura, isso existe, isso acontece, você começa a desconfiar muito do sistema, você bota na cabeça do seu eleitor de que o sistema não funciona, aí o eleitor não vai votar, aí você perde, ou seja, você causou a sua própria derrota, né? Então, o meu ponto é a urna eletrônica. Com relação ao resto, eu acho ao contrário, que o pessoal devia estar mais atento, devia esquecer esse negócio de código-fonte, urna eletrônica. Aliás, é muito engraçado o Paulo Cogos reclamando de código-fonte, coisa e tal. O cara não sabe nem abrir uma live direito no celular dele e reclamando de código-fonte, né? Mas o pessoal devia estar mais preocupado com essas outras coisas, porque olha só, por exemplo, essa questão de propaganda era uma coisa que podia ter sido alertada na eleição, podia ter sido levantada. Foi levantada a questão das rádios lá no Nordeste. Também um absurdo o fato do TSE não ter feito nada quanto aquilo, né? Enfim, no final das contas, o meu ponto sempre foi esse. Nunca foi, não teve nada na eleição de 2022, foi tudo limpa. Não, eu sempre achei estranha aquela eleição. Por mais que eu entenda que o Lula pode ter ganhado, pode ter ganho, porque o fato de ter muitos apoiadores visíveis do Bolsonaro não quer dizer que não tenha muitos apoiadores invisíveis do Lula, pessoas que não gostam tanto do Lula assim, mas como também não gostam do Bolsonaro, preferiram votar no Lula. Então é uma massa invisível, né? É o caso do voto envergonhado, do voto invisível. Esse fenômeno acontece. Só que nunca aconteceu no Brasil. No Brasil, sempre o político que tem o eleitorado mais visível ganha eleição. Então, pode ter acontecido? Pode ter acontecido. Primeira vez na história do Brasil que acontece. Mas pode ter acontecido, né? Enfim, e eu quero agradecer também ao pessoal aqui que está falando aqui, que me defendendo, várias pessoas me defenderam aqui, falaram, olha só, o que ele falou não foi sobre tudo do TSE, que foi tudo, foi o papo da urna eletrônica. E ressalto de novo, o fato do pessoal ter ficado focado em urna eletrônica e não olhado nas outras coisas, impediu de tomar medidas que talvez fossem mais eficazes no final das contas. O próprio Bolsonaro é culpado disso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.